Bem, o primeiro assunto de hoje se refere ao piá. Piá, na gíria gaúcha, é um menino, mas é o nome de um outro tipo de menino, que mora e dorme e se alimenta na rodoviária de Porto União, em Santa Catarina. O piá é um cachorro vira-lata. Um assaltante roubou a bolsa de uma senhora com R$700 e saiu em desabalada corrida e ia escapar se não fosse o piá. O piá derrubou o assaltante e a polícia chegou e o prendeu. Isso foi no dia 10 agora. Por causa disso, o piá hoje foi condecorado. Ele foi declarado cão policial. Está lá um diploma assinado pelo comandante da PM de Santa Catarina, lá em Rio Negro, lá em Porto União, perdão, o Major Paulo Galli, e um sargento que foi entregar e tirar foto com o piá. Eu espero que a PM alimente sempre o seu cão policial, que vai continuar na rodoviária, que lá é o reduto dele, mas uma ração será sempre bem-vinda, todos os dias, né? Bom, eu vi que a AproSoja, a Associação dos Produtores de Soja, que começa no Mato Grosso e abrange o país inteiro, está fazendo eleição do Conselho Fiscal, usando urna eletrônica e comprovante de voto. E não é a primeira vez. Já fez isso em outras 2 eleições, se não me engano. E eu vejo que é uma solução barata, uma solução fácil, uma solução prática e confiável. Fica aqui o registro. Eles da AproSoja dizem que estão apoiando que esse sistema se nacionalize, que sirva para todos os brasileiros. Bom, eu queria fazer um registro que eu vi aqui que um procurador do Rio de Janeiro, esse procurador está lembrando as semelhanças entre o governador Leonel Brizola e o ministro Fachin do Supremo. O governador Leonel Brizola, lá atrás, fez um acordo com os traficantes e a polícia parou de subir o morro. E, com isso, estimulou o crescimento do tráfico. E agora o ministro Fachin e o Supremo, por 8-3, né, fez a mesma coisa. E a população carioca está preocupada, segundo conta esse procurador. E, enfim, fica aqui o registro, porque quem manda em operações policiais ou é o governador, ou é o secretário de Segurança, ou secretário da Polícia Civil, ou secretário da Polícia Militar, ou comandante de alguma operação, ou delegado em alguma operação. Mas o Supremo se tornar poder executivo, o Supremo não foi eleito para ser poder executivo e dizer se pode ou não pode ser feita operação policial em região de criminosos, né? Onde os criminosos ficam abrigados. É uma coisa que fica muito estranha, essa história. Bom, minha gente, tem mais um outro assunto aqui. Eu conversei hoje com o ministro Tarcísio, que estava lá na grande passeata de motos em São Paulo a Jundiaí, ele contando que quando fizeram a volta por Jundiaí, quem estava voltando para São Paulo ainda via as motos chegando a Jundiaí na outra pista. Ou seja, tinha assim uns 30 ou 40 quilômetros ou mais, 50 quilômetros de motos. Aí eu perguntei para ele qual é o cálculo, né? Porque eu vi que teve gente aí que dizia que passaram pelo pedágio 1.300.047 motos, algo assim, e outros que dizem que eram 12 mil motos.
o ministro Tarcísio calcula, ele diz que andou lá por dentro e tal, que ele calcula que, no mínimo, 120 mil motos. Por quê? Porque tinha 30 mil no Rio e em São Paulo foi mais ou menos, no mínimo, 4 vezes mais. 120 mil motos. Então, continua sendo um número gigantesco, né? Bom, eu conversei também com o ministro Queiroga, né, que está aí tocando a vacinação, e conversamos sobre as outras doenças, né? Não existe só uma doença no Brasil. E eu disse para ele que eu ia fazer um levantamento no Registro Civil, no site Transparência dos Cartórios. Só para informação de vocês, 2019, as doenças cardíacas e as doenças respiratórias mataram 603 mil brasileiros. Em 2020, as doenças cardíacas e as doenças respiratórias mataram menos, né? Deveriam matar mais, né? Porque é um crescimento todos os anos. Mataram 592 mil brasileiros, né? E em 2021 até agora, as doenças cardíacas e as doenças respiratórias mataram 250 mil brasileiros. Durante o período da Covid, as doenças cardiovasculares e as doenças respiratórias mataram um total de 842 mil brasileiros, de 2020 para cá. Só para mostrar que há outras doenças que devem nos preocupar. E são doenças evitáveis, muitas vezes, né? Que a gente pode tratar, pode prevenir. Por falar nisso, não sei se vocês estão acompanhando o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Eu tenho recomendado, eu tenho imaginado os senadores da CPI aqui poderiam olhar para os senadores dos Estados Unidos para ver a virada que está acontecendo em tudo, né? O que era não podia falar, parece que é o contrário. Enfim. Bom, e aproveito, né? Teve muita gente que me perguntou, ontem eu não falei nesse assunto porque tinha outros assuntos importantes, né? O que foi que houve que deram a notícia aí que eu sou campeão de fake news, algo assim. Não, né? Eu não faço fake news, como vocês são testemunhas. Eu faço news, notícias, né? Alguém se enganou e botou o carimbo, né? O pessoal adora botar carimbo, isso é bem típico de... O Goebbels fazia isso, o stalinismo fazia isso, né? Não, em democracia, em liberdade, na ética, isso não se faz, né? Então, o que houve foi que foram baixadas regras no lugar onde eu sou hóspede e tenho que seguir as regras do hospedeiro. E houve regras do hospedeiro que estavam lá em muitos dos meus comentários, e eu retirei esses comentários para me enquadrar nas regras de quem me hospeda. Foi isso que aconteceu. Agora, fake news não é comigo. Nunca foi, né? Fake news a gente observa todos os dias, mas compete a cada um julgar isso, né? Tem gente que tem a mania de ser juiz. Não julgueis para não serdes julgados. Enfim, é o julgamento da opinião pública que importa. O julgamento de vocês. De Brasília, Alexandre Garcia.